Teste, som. Teste. Teste, teste. Teste, 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 som.
Vivi, quando tu der o ok para nós aqui, só dá o ok que o doutor Isaia começa. Doutor Isaia? Valendo. Abriu. Pessoal que... Amor, é só... Boa noite a todos. É um prazer muito grande participar dessa solenidade, parabenizando o Carlos Esparta, corregedor, ao Marcos André, o subcorregedor, em que se possa homenagear com todo o mérito todos aqueles colegas que, ao longo da história da corregedoria, realizaram um trabalho de fundamental importância para esse conselho. As atividades da corregedoria, dentro da história dos conselhos regionais, embora seja uma atividade fim e de extrema importância, passou a ser uma atividade que até então era desenvolvida por uma comissão de elite. E que, a partir daí, então, houve todo um regramento fundamental e extremamente importante nas atividades judicantes. Eu tive uma passagem pela corregedoria que eu considerei uma das mais importantes em toda a minha história de médico. Já são 40 e poucos anos. E também confesso que foi uma das atividades que mais me preocuparam, que mais me angustiaram, em ver como se desenvolve a medicina e, principalmente, a questão da relação médico-paciente. Eu diria que o corregedor é o algodão entre cristais, que procura preservar os dois lados dentro daquilo que é ético, dentro daquilo que é sério, dentro daquilo que é correto. Por outro lado, um outro aspecto extremamente importante na função da corregedoria é que, de fato, é a corregedoria que faz a grande integração entre todos os conselheiros do conselho. Conversando, solicitando, aprimorando conhecimentos, juntamente com uma equipe fantástica que existe nesse conselho, que é a própria SAT, sob a batuta da Tina, certo? Que ajuda, que instrui, que nos dá todo um respaldo que passa a ser extremamente importante. Mas como é difícil receber uma denúncia e ver um colega, às vezes conhecido, às vezes desconhecido nosso, que está sendo acusado de algum envolvimento ético ou não. E, por outro lado, aquela questão que 80%, em torno de 80% dos resultados das sindicâncias acabam arquivados. E a gente fica pensando, vem cá, mas por que dessa denúncia? Por que aconteceu isso? Será que colocar esse médico com esse paciente que está denunciando ou que denunciou, se colocasse os dois frente a frente e dar uma oportunidade melhor de a paciente conversar com o médico e o médico conversar com a paciente, será que nós não poderíamos solucionar de uma forma muito mais elegante, muito mais ética esses problemas? Mas, por outro lado, por que esse approach médico-paciente não aconteceu no momento do atendimento que foi gerado tudo isso? Por falta de tempo para o médico? Pela necessidade que tem um colega dentro de um plantão de ter que atender pacientes, pacientes e pacientes, sob
exigência das chefias de dar atendimento, de dar produtividade, a necessidade que tem, às vezes, o colega dentro de um plantão de ter que estar atendendo 2, 3 pacientes. Eu não sei quem é que inventou essa história de vaga zero. Não tem médico zero. Não tem estrutura zero. E, sem dúvida, se se faz uma análise de tudo que chega à corregedoria, nós veremos que talvez mais da metade das denúncias que chegam não são por culpa do médico, nem por culpa do paciente. Culpa de uma estrutura que nós, médicos, sim, somos obrigados a trabalhar e atender naquelas condições. E o conselho, onde é que fica em cima disto? Eu acho que o grande papel futuro do conselho é exatamente tentar proteger mais o médico. E esse tem sido o pensamento que nós estamos tendo agora, no sentido de, junto com as outras entidades médicas, Sindicato Médico, ANRIGS, nós temos mais força para podermos proteger mais, certo? Principalmente em cima dessas estruturas que estão cada vez piores, agora com a pejotização das unidades, de tudo isso, nos coloca médicos como meros funcionários dentro dessas estruturas. E quando falha o atendimento, a culpa vai para o médico. Não, não tem médico. Vai ter como? Dentro dessas condições. Mas eu acho que, dentro dessa atividade, em que, mais uma vez, eu parabenizo pela ideia, resgatar a memória, é pensar no futuro. E eu acho que esse, bem assim, a grande mensagem que eu gostaria de deixar. Que bom que nós estamos homenageando aqueles colegas que passaram por esse trabalho, certo? E que vai ficar perpetuado essa memória através de um quadro lá na SAT, em que, para os novos corregedores que vão vir, sinta todo um trabalho que foi realizado, toda a angústia, todo o dilema e a alegria que nós, corregedores, tivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Agradeço as palavras. Eu gostaria de cumprimentar, boa noite a todos, os colegas conselheiros, ex-conselheiros, médicos do Rio Grande do Sul, médicos do Brasil. Já recebemos mensagem de corregedores aqui da Paraíba, do nosso presidente do Conselho Federal, o presidente Mauro, que estão nos acompanhando via remoto. Nós agradecemos a presença de vocês. Já vimos algumas manifestações de ex-conselheiros aqui. Deixar nosso carinho e abraço com todos. Em junho deste ano, quando assumimos a corregedoria, Dr. Marcos André, juntamente comigo, estávamos num momento bem complicado no país, no meio de uma pandemia internacional, onde vinha muitas angústias, denúncias, conflitos, ansiedades de colegas e da população. Começamos a agir. Tanto eu como o Dr. Marcos André temos sempre o mesmo princípio. Uma pessoa, uma autarquia, uma sociedade deve conhecer o seu passado para poder ter uma tranquilidade no presente e um futuro melhor. Começamos a estudar o nosso passado. O nosso passado, todos aqui nos sabem, desde 1957. Mas a corregedoria é muito mais moderno. Aqui no Rio Grande do Sul, foi na resolução dia 9 de 98, foi criado-se o cargo de corregedor. Até então, todos os processos, denúncias eram administrados pelo nosso segundo secretário. Com a demanda aumentada de processos, foi necessário este cargo. A primeira colega, que infelizmente não está entre nós,
o doutor José Citrin, que eu até gostaria de mandar um abraço para a filha dele, senhorita Carmen, que já se manifestou, que está nos acompanhando nas redes sociais, sinta-se abraçado. Teve esse compromisso, assumiu essa responsabilidade e atuou. Depois, o doutor Regis assumiu pela primeira vez, o doutor Flávio Job também continuou contribuindo, o doutor Martinho, que está presente entre nós, cumpriu a missão com muito carinho, muito orgulho, e, ao passar do tempo, foi se aumentando a natalidade médica. Com isso, houve a necessidade de se criar um cargo de segundo corregedor. Nós, no Rio Grande do Sul, chamamos de subcorregedor. Sabemos que colegas que estão vivendo do outro estado têm a corregedor adjunto, vice-corregedor. São várias demandas. Inicialmente, a nossa Secretaria de Assuntos Técnicos era pouquíssimos funcionários, era uma administração pequena. Foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje, aqui no CREMERS, ocupamos já 50% do andar e temos 18 funcionários. Isso aí foi mostrando, foi crescendo aos poucos, aprimorando e administrando. Então, todo o carinho que foi dado pelos nossos colegas de conselho nos deram uma tranquilidade nesse momento de podermos administrar, num período bem conturbado a nível internacional. Eu e o doutor Marcos André, frase até do meu colega, nós temos sempre um nosso lema. Gostamos de como assumimos a corregedoria, queremos melhorar, e o próximo corregedor fazer um trabalho melhor que o atual, e o próximo melhor, para sempre melhorar. É assim que os médicos vão ter uma consciência mais tranquila de saber que está sendo um trabalho honesto e correto. E, consequentemente, a população gaúcha também vai poder ficar muito mais tranquila, sabendo que os médicos que estão lhe atendendo são os médicos da mais alta competência. Os desafios são imensos. Os desafios que houveram no passado e foram muito bem assumidas as responsabilidades e resolvidos, estão se repetindo muitos e outros estão sendo novos. Nesta pandemia, conseguimos muitos avanços que nós nem imaginávamos. Já estamos com câmara de sindicância por via remota, instrução de processo por via remoto, processo sendo julgado por videoconferência, e assumimos e conseguimos digitalizar todo o processo. Hoje nós temos um sistema interno totalmente de processos digitais. Praticamente não andamos com papel. E estamos olhando para o futuro. Como conhecemos o nosso passado e agradecemos aos conselheiros, aos corregedores, subcorregedor que tivemos aqui, estamos olhando para o passado, conversamos com todos, nos auxiliam, e todos estão querendo ajudar o conselho. Isso é uma coisa gratificante para nós, ver que todos os colegas pensam na medicina, independente de disputas políticas que houve. Essa é a nossa necessidade. Nós não podemos ficar brigando médico com médico. As outras profissões estão cada vez mais tentando assumir o nosso espaço. Então, nós temos que ter uma união de trabalho para conseguirmos ter a qualidade da medicina e a população ter toda a sua tranquilidade. Então, o futuro, já estamos organizando câmaras de admissibilidade, julgamentos cada vez mais remotos, online, sugestões para a melhoria do CPEP, do Código de Processo Ético Profissional, que vamos encaminhar ao CFM. Isso tudo nos gratifica. Mas vamos iniciar, então, com o vídeo do nosso querido conselheiro de mais de 30 anos, 35 anos, talvez o doutor Xavier podemos falar, doutor Franzin, que vai contar um pouquinho da história de como era no período. 35 anos, doutor Xavier? 35 anos. Não, doutor Xavier, nosso primeiro. Por favor, Aline, o primeiro vídeo do doutor Franzin. Foi da maior importância a criação da Corregedoria dos Conselhos de Medicina,
porque foi uma forma de despessoalizar as decisões, já que toda e qualquer denúncia, antes da existência da corregedoria, era quem tomava a decisão sobre abrir ou não o processo era o presidente. E isso ficava muito pessoal. Então, eu acho que com a criação da corregedoria, não só sobre esse aspecto da impessoalidade, mas também pelo fato de que foi possível organizar o setor na área judicante do Conselho, coisa que antes praticamente não existia. E o Conselho do Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros na criação da corregedoria, na forma que ainda hoje a gente conhece, e que teve brilhantes colegas dirigindo. Na época, teve a oportunidade, juntamente da Resolução 9 de 98, de criar o cargo. O Dr. José Citrim assumiu, e depois o Dr. Regis foi o nosso próximo corregedor, que salientou muito o compromisso com a relação médico-paciente, que ele já tinha as dificuldades na época. Para ser um bom médico, precisam duas coisas: aprender a pensar e gostar de gente. Para mim pessoalmente, o pilar do atendimento médico em si é a relação médico-paciente. A pessoa que vai nos consultar, que vai ao consultório ou vai nos procurar em um ambulatório qualquer, ela é carente, ela precisa de alguém que a ouça, que a atenda, que a toque na mão. O maior fator de cura do médico está aqui, é a mão, é o toque da mão, é um abraço, é uma palavra de carinho, um acompanhamento até a porta do consultório. Você entende? Este médico vai ser respeitado sempre. Eu não tive nenhum momento desses anos todos denúncias contra colegas que tinham bom relacionamento médico-paciente. Nenhum deles foi denunciado, nenhum. Claro, existe às vezes uma ou outra exceção de pessoas mais tristes, mais angustiadas, que veem a coisa de uma maneira diferente, mas são raríssimas. Então, o Dr. Regis sempre salientou na sua conduta a relação médico-paciente, a importância. O Dr. Martinho também, no seu relato que ouviu, falou muito sobre a época das denúncias e a relação médico-paciente que tínhamos naquele período na sua gestão. Acredito que tenha deixado uma contribuição o respeito que a autarquia deve ter para com um colega médico. Quando um colega chega aqui, ele é um médico inocente, um cidadão livre, que merece todo o respeito. Reforcei a ideia, junto ao nosso protocolo, de não aceitar denúncias anônimas. O cidadão acusado tem que saber de onde está vindo essa denúncia. Assisti muito colegas aqui chamar colega médico de assassino, chamar um colega médico de charlatão, né? Fato que me revoltava e que na intimidade eu chamava atenção como corregedor a essas pessoas. O despreparo do colega que era acusado de chegar aqui achando que o conselho fosse uma coisa de amigos, de compadrio. Depois, continuamos os nossos vídeos, corregedores, para saber como era a história, o nosso passado, para nos ajudar o nosso presente. O Dr. Flávio Job focalizou muito nos prazos, eram imprevistos que ele estava acompanhando muito no período dele. Não tinha muitos anos de vida, eu acho, a corregedoria em todos os conselhos regionais, né? Na época, eu me lembro que nós tivemos algumas
julgamentos bem assim pesados. Alguns colegas foram até cassados do seu exercício profissional e tudo. E isso não é fácil, né? E eu acho que essa é a tarefa do conselho, né? Separar o joio do trigo, né? Uma coisa que na corregedoria a gente se debatia muito eram com prazos, né? Porque a gente tem prazos para cumprir, né? Os prazos são muito importantes e isso eu acho que a corregedoria tem em cobrar, né? A entrega dos processos, os prazos para sindicância e tudo, porque senão de vez em quando ficam processos aqui anos, né? E isso não é bom nem para o médico que está dentro de uma sindicância ou vai se abrir um processo ético profissional, e a sociedade também cobra isso de nós, né? Depois nós vamos ver agora o vídeo do nosso primeiro subcorregedor, Dr. Joaquim Xavier, que o cargo foi criado no nosso regimento interno, no artigo 80, com início dia 1º de fevereiro de 2007. Como eu falei previamente, há necessidades de aumento de demanda de médicos de natalidade, e naquele período foi-se criado as câmaras de apreciação de sindicância, não sendo mais necessária somente a utilização da plenária. Aline, por favor. Todas as reuniões plenárias e julgamentos eram feitas pelos 20 efetivos e mais um representante da Henriques, que era efetivo também. Não havia Câmara de Sindicância nem Câmara de Julgamento. Cada um é responsável pela leitura de denúncias, para abertura ou não de sindicâncias. Como, com o tempo, o número de sindicâncias, de denúncias foi aumentando, e o Becker, aí era o presidente na época, trouxe a ideia lá do Conselho Federal da criação das câmaras, com 7 membros, Câmara de Sindicância e Câmara de Julgamento. Então, o Conselho, para nós, se tornou o ponto de partida até para uma mudança de vida, porque aqui nós vemos o lado bom e o lado ruim dos nossos colegas. E nós aprendemos que ética se faz com sabedoria, com justiça, com lealdade. O Conselho ficou plasmado, marcado no meu coração. Tudo que está aqui dentro, a construção, as 2 edificações, fazem parte da minha história. Ou seja, eu vivi tudo isso. Depois da mudança, o Dr. Secchini vai fazer o próximo vídeo, que fala a respeito da experiência adquirida na corregedoria para reflexão sobre o trabalho médico. A minha experiência frente à corregedoria do CRM foi uma experiência muito valiosa, uma experiência muito rica, né? Primeiro que eu não tinha a real dimensão qual era o trabalho da corregedoria, mas o trabalho na corregedoria ele foi muito positivo, foi muito auxiliado pelos funcionários que trabalham lá, que têm muita experiência, nos ajudaram muito. E eu tive a oportunidade de tomar contato com vários problemas da medicina que acabavam, infelizmente, no meu setor. Problemas médicos, problemas de relacionamento, problema de relacionamento entre hospitais e entidades. E descobri que a medicina necessita de um outro olhar. Hoje, 2020, temos que rever o papel da corregedoria, temos que rever o papel do CRM, a identidade do CRM. Tudo isso, para mim, faz parte das próximas pautas para o futuro. O que devemos fazer, que caminho a medicina deve seguir no Rio Grande do Sul e no Brasil. Depois o nosso atual presidente, Dr. Isaia, vai fazer um vídeo. Ele teve atuação como subcorregedor, foi o 2º subcorregedor da história do CREMERS. O primeiro foi o Dr. Xavier, e depois ele também assumiu o cargo de corregedor e falou sobre a importância da corregedoria e a vulnerabilidade do médico no momento atual. Considero a corregedoria o pilar mais importante do Conselho. É um trabalho
que para nós, conselheiros, corregedores, traz uma angústia muito grande, principalmente ao ver como nós, médicos, somos vulneráveis. E a cada denúncia que o corregedor pega, é uma nova angústia em ver por que aquilo aconteceu. Felizmente, isso é histórico, 80% das denúncias são arquivadas, que mostra o quê? Que, de fato, principalmente nós médicos, somos vulneráveis. E, principalmente, a corregedoria, alicerçada de uma forma fantástica pela SAT, permite, então, que se faça uma análise real, honesta, justa e compartilhada com o resto dos conselheiros. Logo após o nosso presidente, o nosso atual subcorregedor, Dr. Marcos André, meu grande amigo, meu companheiro, fala sobre a percepção do comportamento médico. É um grande ensinamento para todos nós que passamos por ali. A gente começa a ver a medicina de uma outra forma. A gente consegue perceber que grande parte das vezes o colega médico não cometeu aquele ilícito ético de forma dolosa. Às vezes foi o que a gente pode dizer, um acidente de percurso. A gente consegue ver nitidamente o quanto o colega está exposto a situações que não dependem dele. Médicos jovens muitas vezes estão sendo acusados de situações que talvez não tiveram a oportunidade de aprender como manejar durante a sua vida acadêmica. Mas, infelizmente, também existe uma parte aí de colegas onde a gente nota nitidamente o dolo no comportamento, e aí isso se torna muito triste. Mas a corregedoria tem sido um grande aprendizado. Isso eu vou levar comigo para o resto da vida, com toda certeza. Este é o relato de todos os nossos colegas conselheiros, corregedores, subcorregedores que fizeram parte dessa história. Antes de passar a palavra ao Dr. Marcos André, que nós temos ainda 2 homenagens a fazer, eu gostaria de dar um grande abraço ao Dr. Regis, que ontem me ligou pessoalmente e falou palavras que me deixaram com muita emoção. Infelizmente, não pôde comparecer ao vivo aqui, mas nos falou que está compartilhando pelo Facebook, e nós queríamos só deixar um abraço para ele. Vou passar ao Dr. Marcos André para suas palavras, depois nós temos mais duas homenagens a fazermos. Boa noite a todos. Como já foi dito aqui, nós somos hoje frutos da nossa história. Povo que não valoriza a sua história, ele perde a sua memória. Por isso, nós achamos extremamente importante resgatarmos essa história da corregedoria e vendo que a gente tem a oportunidade de ter perto ainda de nós, né, quase todos os que fizeram essa história. Hoje nós estamos trilhando uma estrada asfaltada na corregedoria, uma estrada perfeita. Há poucos anos atrás, alguns desbravadores, né, 2 aqui presentes, né, o Dr. Xavier, o Dr. Martinho, o resto do pessoal que está no vídeo, o Dr. Regis, enfim, foram os que abriram essa estrada. Os que fizeram os primeiros caminhos para que a gente chegasse aqui. Então, para nós, é mais fácil hoje seguir esse trabalho. E a gente quer tentar fazer um trabalho cada vez melhor, é lógico, e torcendo para que o próximo corregedor seja sempre melhor, que faça um trabalho melhor
que o seu antecessor, e assim seja sucessivamente, que é o que vai nos fazer a diferença. Então, para mim é uma honra muito grande, vocês podem ter certeza que, como eu coloquei no vídeo, eu vou levar para sempre esses ensinamentos aqui da Corregedoria, do Conselho e da Corregedoria. Mas nós gostaríamos de fazer também uma homenagem singela para uma pessoa que, para nós, é extremamente importante, que não é o nosso braço direito, é o nosso braço direito, é o nosso braço esquerdo, e, muitas vezes, né, é o nosso cérebro, que está ali do nosso lado e que realmente a maior representação da SAT, que é quem a gente carinhosamente chama de Tina. Né? Tina, pode chegar aqui, por favor. Deixa a Marcos André pegar. Tina, muito, muito obrigado, né, por tudo que tem feito lá conosco. Bom, a nossa está funcionando aqui? Acho que nós podemos a nossa segunda homenagem. Gostaríamos de pedir aos nossos dois, o corregedor e subcorregedor Xavier, para retirarmos a nossa faixa do mural que ficará a partir de hoje fixado na memória do Conselho para ad eterno, com toda a homenagem prestada por nós e a fixação que esses colegas merecem. Nós vamos mostrar agora a placa em homenagem a todos os corregedores. Doutor Martinho, doutor Xavier, por favor. O meu celular não está funcionando. Por favor, doutor Martinho, doutor Xavier, tirem o pano para termos a noção. Só um minutinho, doutor Xavier, para o nosso fotógrafo, o fotógrafo oficial. Corregedoria, Medicina e Ética, é este o nosso lema e nossa história, e esse quadro vai ficar na nossa galeria de corregedores para a eternidade. Eu passo a palavra ao nosso presidente para o encerramento da nossa solenidade e últimas palavras. Muito obrigado, corregedor Carlos Esparta. Como a gente colocou anteriormente, o Conselho se sente honrado com essa atitude, com esse pensamento, e principalmente por uma homenagem a tão brilhantes conselheiros que emprestaram o seu carinho, o seu trabalho, o seu tempo nas atividades da Corregedoria. Declaramos, então, encerrada essa sessão e, novamente, parabenizando a todos. Muito obrigado.